Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nesse vídeo para explicar um pouquinho sobre a monografia ou artigo que você produzirá nesse semestre, tudo bem? Bom, nós mostramos na webconferência de apresentação, que você pode encontrar em webconferência da nossa disciplina, o cronograma. Acho que é relevante mostrarmos aqui novamente e sempre pautar, né? Para que vocês tentem seguir o máximo possível as datas. Então, nós temos assim, vamos novamente a essa explicação. A entrega para a orientação 1. O que vocês vão visualizar inicialmente em entrega será esse item. O que vocês vão postar? Vocês vão postar o objetivo geral, objetivos específicos, o problema, justificativo, hipóteses, parte do desenvolvimento da revisão bibliográfica, referências e referências bibliográficas. Ah, mas eu não terminei alguns itens. É nesse item e é nessa entrega que você vai desenvolvê-los. Então você tem duas possibilidades para entregar, né? Nesse sentido, você vai entregar, nós faremos a leitura, devolvemos, você corrige, faz as modificações, entrega e nós observamos novamente. Tá? Esses itens são muito importantes, então você inicialmente os desenvolve e entrega. Ah, mas como que eu explico e como que eu desenvolvo esses itens? Como que você vai fazer? Eu vou explicar agora nos próximos slides os pontos relevantes desses itens e ao mesmo tempo lá em materiais de apoio você encontra todos eles detalhadamente o que significa cada um, tá bom? Na entrega da orientação 2, que nós abriremos no período conforme a data, o que foi entregue na primeira orientação você envia novamente com as devidas revisões, uma revisão bibliográfica finalizada, a empresa case, caso você está trabalhando com monografia, né? E considerações finais, introdução, referências bibliográficas finalizadas. Faremos a correção, envio, você lê, reenvia para a gente e nós devolvemos. Tá bom? Na entrega final dos trabalhos no Blackboard, o que vai acontecer? Trabalho completo com a revisão orientada conforme a orientação anterior. Nessa fase, você vai entregar quando o trabalho já foi finalizado e você fará a apresentação. Então, nós como professores, autorizaremos você a entregar a versão final no Blackboard, que será a versão que ficará guardada, né? E a apresentação dos trabalhos no polo. E indicaremos a questão do polo para que você possa fazer a apresentação da sua monografia, tá bom? Bom, na questão de monografia, temos o sumário. Eu coloquei aqui o sumário, que é o mesmo que está lá no modelo, que você encontra lá em materiais de apoio. Então, é ele que você vai seguir. Então, você, com base nos itens apresentados, você vai desenvolver o seu texto. Ah, mas como que eu trabalho objetivo geral, objetivos específicos? Lembre-se que você tem um manual, lembre-se que nós colocamos alguns sistemas de apoio e vamos explicar um pouquinho mais aqui para você, tá? Então, não inicie o texto e não envie o texto sem você estruturá-lo um pouquinho sobre esses pontos que nós vamos explicar. Aqui nós já temos o modelo que seria uma espécie de um sumário, obviamente um artigo nesse sentido, né? De que você tem as partes que envolvem o artigo e que a mesma questão quando falamos da monografia. Tente observar esses itens, desenvolva o texto antes, veja os exemplos citados, para que você meio que siga um pouco esses exemplos com as devidas as relações com o seu tema de pesquisa. Nesse slide de monografia, nós podemos observar a primeira parte aqui, que é o manual de monografia. Esse manual de monografia é importante porque ele também explica itens que estão no sumário. Então, se você tiver alguma dúvida em alguns itens, corra a ele, que ele ajuda muito na primeira montagem para que você agilize a sua pesquisa, tá? O modelo de resumo de monografia é que em toda monografia você tem um resumo, no artigo também. Então, como que eu estruturo o resumo, né? Que itens que eu devo colocar, como que eu devo proceder? Tem nesse modelo de resumo também. E depois nós temos aqui, ok, um modelo também de monografia. O modelo de monografia são aqueles itens do sumário, então onde você vai preenchendo. Ele está em Word, então olha só como vai ficar fácil para você desenvolver o seu trabalho. Você vai executá-lo dentro do modelo que já está pronto em termos dos itens. Então, vai por item, preenchendo e conforme o nosso cronograma, tá? Nesse outro slide de material de apoio, nós temos o manual de artigo, então que itens você tem que trabalhar no manual de artigo, o que cada um item
necessita ser desenvolvido, como ele está trabalhado, então está em PDF, você baixa de forma bem simples. O modelo de artigo é um modelo para que você utilize e tenha o que? Os tópicos e preencher a mesma coisa aqui no modelo de monografia. E nós temos também um modelo de capa para artigo, né? Que difere um pouquinho do modelo da monografia. Então é só baixar e seguir os modelos. Em material de apoio também, você vai encontrar um modelo de PPT para apresentação da sua monografia ou artigo. Lembre-se que você vai fazer uma apresentação e você segue esse modelo. Ele tem lá basicamente os slides e você preenche conforme os tópicos do seu trabalho. Tá? Questões particulares, depois o próprio orientador pode conversar com você. Nós temos também outro material muito interessante, que é um material complementar das normas da ABNT, que você pode encontrar regras como fazer a citação, são coisas simples, mas que demandam depois para você o envio, retorno, nós temos que trabalhar a correção do material, e isso você perde muito tempo com esses detalhes. Então, com isso daqui, você já vai sabendo como desenvolver as citações de forma bem simples, tá aqui a página para você agilizar essa parte, tá? Que é uma parte necessária, burocrática, acadêmica, tudo bem? O resumo aqui de regras da ABNT também é muito interessante, que são algumas regras básicas da ABNT, que é aquela coisa mais rápida para você olhar, tá? E nós temos também um material complementar, que não é nosso, mas ele está na biblioteca da ENBI, naquela biblioteca virtual, que você quer um livro de metodologia científica, para quem deseja se aprofundar em algumas questões que nós solicitamos no trabalho. Qual é o método que você vai usar, principalmente no item metodologia da pesquisa, tá bom? Bom, a partir daqui, o que nós fizemos? Nós damos exemplos de como você desenvolver algumas partes do seu trabalho. Então, um deles, o objetivo geral e o problema de pesquisa, uma relação direta. A gente sabe que entre objetivo geral e problema, você tem que desenvolver essa relação. Uma coisa não pode ser, então, não é um samba, né? Daquele, cada um vai com uma nota. Nós temos que identificar as particularidades e a relação entre variáveis. Então, vamos falar um pouquinho disso, ó. Constitui uma frase com base no seu problema. Então, utilizamos para iniciar a frase verbos no infinitivo. Não podem ser diferentes dos problemas ou com variáveis que entram em contradição com o seu problema. O que eu quero dizer com isso? É que quando você trabalha uma questão de problema e objetivo, as variáveis elas precisam ter relações. Então, palavras que estão no seu objetivo também estão no seu problema. Então, eu vou trabalhar aqui. O meu problema qual é? É um questionamento, uma pergunta. O problema sempre pode começar com porquê, será que... Então, são questões que eu quero discutir e que são pertinentes em termos acadêmicos, que tem relação, pode ter relação empresariais, de negócio. Então, olha só, a efetividade na adoção de um modelo específico de avaliação de treinamento pelas 5 empresas brasileiras que mais investem em educação corporativa, olha só as variáveis que eu coloquei aqui. Olha só, modelo específico de avaliação de treinamento, 5 empresas brasileiras que investem em educação corporativa. Veja bem que essas mesmas variáveis estão presentes no meu objetivo geral, Olha o meu objetivo geral, identificar-se a efetividade de adoção do modelo específico de avaliação de treinamento, as 5 empresas brasileiras que mais investem em educação corporativa. Perceberam como isso é importante? Como existe uma relação direta entre o problema e o objetivo? E ele está começando com o verbo no infinitivo. Identificar, esclarecer. São frases curtas, então não são textos. No máximo 3 linhas de um texto. 4 já é muito. O problema, quanto mais você fala no problema, mais seu objetivo, mais você se enrola, mais não fica claro. Então, é simplicidade. A simplicidade é a melhor coisa possível. Depois que você faz seu problema, você tem que pensar nas hipóteses. Lembra assim, por que eu não saí de manhã? A hipótese, por que o Henrique não saiu de manhã para ir à feira?
Bom, hipótese, uma terceira pessoa vai fazer uma pesquisa sobre por que que eu não fui na feira. A hipótese, eu acho que estava chovendo, por isso ele não foi. Eu acho que ele estava doente, ele não foi. Eu acho que ele já tinha ido na feira na outra semana, vai na outra semana. Percebam, são hipóteses, eu não tenho certeza se elas são verdadeiras ou não. Então, o que que é importante? Hipóteses são suposições colocadas como respostas plausíveis e provisórias. Olha, veja bem, plausíveis e provisórias para o problema de pesquisa. Então, a hipótese também não é um texto grande, então você não vai desenvolver uma hipótese assim. Então, se o teu problema é uma questão de por que a empresa X não vende mais, não vende mais por causa disso, disso, disso. Frases curtas e focadas, né? Então, ó, elas são provisórias e você vai confirmá-las pela pesquisa. Por isso você vai realizar pesquisa para verificar se elas estão certas ou se elas não estão. Então você não necessariamente vai ter confirmações das hipóteses. Olha, confirmei, não, pelo contrário, às vezes aquele informe não confirmei. Na verdade o Henrique não foi na feira porque ele não estava afim, tá? Então, exemplo. Partindo daquele meu problema, a avaliação de treinamento é uma ação que não é desenvolvida por todas as organizações. Isso é uma hipótese que eu tenho, né? Que a avaliação de treinamento não é... será que nas empresas que eu realizei pesquisa, sim, né? Outra coisa, as organizações desenvolvem avaliação de treinamento por meio de pesquisas e questionários com colaboradores. Eu vou verificar se elas fazem ou não. Veja que ela é uma afirmação. Olha, pode ser, as organizações não desenvolvem avaliação. Posso fazer uma negação, uma frase negativa e verificar se isso está certo. Mas ela não é nem pergunta e ela não é como objetivo geral, que é identificar e etc. Então, eu estou tentando responder o meu problema, tá? Bom, você fez o seu problema, você fez seu objetivo geral, você tem que ter objetivos específicos, né? Quantos objetivos específicos eu precisei? Não é tanto, você não precisa de mais de 10. Muitos objetivos específicos ninguém faz, mas todos têm que ter uma relação direta com o seu objetivo geral. Então, olha, identificar os principais conceitos teóricos que abordam um tema. Educação corporativa, isso é sempre importante, sempre tem que ter um objetivo que vai falar de teórico, conceitos teóricos. Mesmo monografia ou artigo tem isso. Né? Depois, descrever a organização XYZ no que tange aos aspectos humanos e tecnológicos. Eu poderia ser descrever uma empresa, avaliar uma empresa, avaliar como os colaboradores consideram o trabalho na organização SIC. Relatar a opinião de clientes quanto aos produtos oferecidos pela empresa. Então, observem que sempre tem um identificar, né? Tem uma relação com o teu tema principal, tem uma descrição de organização, né? Tem uma avaliação de colaboradores que pode acontecer, uma pesquisa com colaboradores, relatar a opinião de clientes, tá ok? Então, olha, seguem alguns verbos no infinitivo. Então, você pode usar mostrar, identificar, descrever, verbos, apontar, arrolar. Então, tem uma quantidade aqui de verbos que você pode utilizar para elaborar os seus objetivos específicos, tá bom? O outro item também muito importante é a tua justificativa. Então, eu vou ler aqui, mas depois a gente, né, claro. Ó, é razão pela proposição do projeto e realização da pesquisa. Consiste na argumentação acerca do problema de pesquisa, quanto à sua relevância e oportunidades que pode trazer. É importante que esse texto revele a importância de abordar determinado tema e, em especial, determinado recorte de pesquisa. Olha só, recorte de pesquisa. Então, você nunca vai pesquisar tanta coisa. Você vai pesquisar uma única parte do seu trabalho, né? Um único trecho de um tema grande. Então, você nunca vai abarcar totalmente. Por isso que perceba que no objetivo geral, no objetivo específico, a gente pode ir fechando. Não é o Brasil inteiro, é numa região, não é 10 empresas, é uma, 5, 2, é um comparativo. Né? Outra coisa, o que você pode usar na justificativa? Você não precisa usar a parte ainda teórica de livros, você pode pegar jornais, revistas, eu falo muito isso. Na justificativa, você tem que mostrar que seu tema ele tem uma relação importante na questão até do comercial, midiática, ele é falado, ou ele está pouco falado, e isso era importante para o país. Você pode até falar o contrário, o quanto isso ainda falta na mídia, pouca gente citando alguns materiais e mostrando como ainda é necessário, os números mostram isso, a necessidade de melhora em tal setor. Então, você vai desenvolvendo
com a sua palavra, mas desenvolvendo aqui também um texto com citação, mas aí as citações são de textos, revistas, que vão fundamentar a importância do seu trabalho. Justificar é uma ideia de você falar assim, olha, a minha pesquisa é relevante. Então ela não precisa nem ser grande nem pequena, mas ela não pode ser sabe, meia página de sulfite, né? Se a gente pode dizer. É interessante que fosse uma página, no mínimo, para mostrar a relevância do seu trabalho, tá bom? A metodologia, ela gera muita dúvida entre os estudantes, né? O que é especificamente a metodologia? No momento que você tem um problema e você vai buscar fazer uma pesquisa, você tem uma maneira de realizá-la. Como é que você vai realizá-la? O que é importante é que na metodologia você descreva como você realizou aquela pesquisa. Então, foi uma pesquisa exploratória, você explorou o tema diante de teorias, diante de questões envolvidas com o seu objeto de estudo. Ela também tem uma relação direta com a questão dos seus objetivos específicos. Se eu falo no meu objetivo específico, eu quero saber a opinião, ou que eu vou identificar a opinião de colaboradores dentro de uma empresa, como eu vou fazer essa questão? Então, eu vou explicar. A pesquisa foi desenvolvida por meio de aplicação de um questionário. Percebam que eu estou explicando para que um outro autor ou leitor possa fazer uma leitura do meu trabalho e entender como eu cheguei aos resultados. Ele é um caminho de chegar aos resultados, mas tem um método. Ah, mas eu gostaria de entender mais essas partes terminológicas, essas partes mais técnicas. Nós citamos de um livro, o próprio manual de monografia fala isso, mas basicamente nós temos exemplos bem claros que a metodologia ela pode ser descritiva, explicativa, né? Então, tente dar uma olhadinha nessa questão no manual, mas siga por esse caminho que eu estou falando. Sempre explique como você vai chegar aos seus objetivos específicos. Não se aprofundar um pouco na questão da metodologia, quando você tem, por exemplo, que explicar os tipos de pesquisa. Então, você tem uma pesquisa bibliográfica, você pode ter uma pesquisa descritiva. Nós colocamos a experimental aqui, mas não é o caso de vocês. É uma questão que você trabalha com experimentos, não é o caso muito dos trabalhos em que vocês desenvolvem, tá bom? Mas se vocês tiverem mais interesse sobre isso, leiam aquele livro sobre metodologia de pesquisa e outras bibliografias que tem na biblioteca virtual e vocês podem encontrar muito mais sobre isso, tá bom? Na pesquisa bibliográfica, nós temos aqui, ó, a solução de um problema é obtida por um levantamento bibliográfico sobre o assunto. Então, o que significa? Ó, a pesquisa bibliográfica, ela procura analisar e conhecer as contribuições culturais ou científicas do passado, lembre-se bem, científicas do passado existentes sobre um determinado assunto. Então, olha só a ideia. Você vai tentar buscar em livros, em material científico, revistas científicas, textos que contribuem para explicar o seu problema. O que já foi estudado sobre o seu problema, sobre o seu tema. Por isso que são relevantes. É aqui que você vai se preocupar muito na questão, depois na revisão bibliográfica, das citações, onde você faz citações diretas e indiretas, que você tem que trabalhar com fundamentação, que se fala de fundamentação teórica. Fundamentação teórica não é mais nada menos do que você explicar para o leitor fazer uma explicação da parte teórica. Então, você vai apresentando os livros, os textos que você leu, e a partir de tal autor foi dito isso, você pode colocar aí outro autor disse aquilo, um outro autor complementou uma ideia, 3 autores pensam diferente do que o outro, e você vai desenvolvendo um texto, tá bom? Você pode também utilizar algumas revistas científicas, artigos, tem no próprio AMB, no meio, mas você pelo Cielo, que nós colocamos até aqui no final desse material, tem um símbolo dele, vocês vão perceber, e vocês encontram o link dele na biblioteca, pela biblioteca da AMB, periódicos científicos. Procurem alguns periódicos, chama de periódicos científicos, de artigos científicos, para você já lidar com essa coisa. Como é que eles fazem essa questão da pesquisa, da parte bibliográfica do texto, tá bom? E a pesquisa descritiva? A pesquisa descritiva, ela observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Então, olha só,
Pesquisa descritiva é muito o que vocês realizam, a partir de análise de uma empresa, análise de uma situação no mercado, você vai analisar resultados, você não vai manipulá-los, você vai observar e verificar como que eles funcionam. Então, de acordo com o que a teoria diz, olha a relação. É importante, às vezes, você falar, ó, nessa parte da descrição, então a descrição da empresa, a descrição de algum método de trabalho dentro da empresa, a descrição dos resultados. Você fez uma aplicação de um questionário. Como que estão os resultados? Você vai descrever os resultados desse questionário, tá? Então, como eu coloquei, ó, pesquisa a frequência com o fenômeno que ocorre, as suas dependências, características do mundo físico e humano, sem interferência do pesquisador. O estudo de caso faz parte da pesquisa descritiva, que é que vocês realizam um modelo de monografia. Quando você ainda está em metodologia, na parte de metodologia do seu trabalho, você tem que mostrar o que é uma pesquisa descritiva, que método você utilizou para coletar os dados. Se você fez a aplicação de um questionário, se você fez entrevistas, então nós estamos trabalhando com uma pesquisa também que é mais quantitativa ou que é uma pesquisa qualitativa. Quando ela é quantitativa, eu apliquei muito questionário, você tem muita gente para avaliar, ela tem um quê mais de quantitativo, eu quero bastante pessoas para saber resultados. A qualitativa eu trabalho com um grupo menor, mas me aprofundo mais. Nenhuma é melhor, nem outra é pior. Elas são somente diferentes e você pode se aprofundar um pouquinho mais pelo livro que nós colocamos aqui, mas também é importante. É mais uma parte que você descreve na metodologia do seu trabalho, naquele item que é a metodologia. Nos outros itens que tem tanto na monografia como também tem no artigo, é a revisão bibliográfica. Então, o que revisão bibliográfica não é? Revisão bibliográfica não é referências bibliográficas. Não é lá onde você vai colocar em referências bibliográficas, é o item onde você elenca os livros, os textos, os vídeos que você viu. Revisão bibliográfica é o trecho onde você faz o desenvolvimento teórico do seu trabalho. Então, por isso o nome revisão. Você está revisando ao que a teoria já disse sobre o seu tema. Então, a revisão bibliográfica refere-se ao levantamento do assunto do tema pesquisado. Esse levantamento é por meio de textos. Então, você pode trabalhar com artigos, você pode trabalhar com resultados de pesquisa já realizadas. Ele deve cobrir o assunto ser pesquisado, né? Uma forma prática de fazer isso é você pegar conceitos-chave de pesquisa. Você pode ir pela internet, pegar artigos científicos, pegar livros que falam sobre o tema, né? Histórica, evolução, significado atual. Então, você vai trabalhar utilizando citações diretas e indiretas. Lembra que lá no material de apoio nós colocamos exemplos para que você use de como trabalhar, como é que eu faço uma citação direta e indireta. Então, lá, a partir da visão de João, página 5, como eu faço isso, né? Mas é importante, né? Então você está falando, olha, o desenvolvimento da empresas no mundo se deu por meio da internet nos últimos anos. Conforme dita tal autor, aí você cita. Se você reescreveu, é indireta. Mesmo assim, você cita a fonte, porque a sua ideia não veio do nada. E se você copiou igual ao autor, é direta. Então, não tem problema você copiar textos. O ruim é quando você não cita o autor. Quer dizer, você não deu direito ao autor ser conhecido, tá bom? O que mais a gente pode falar de revisão bibliográfica, desse item que é importante lá no trabalho, né? Ele é resgate das principais obras ocorrentes que tratam do assunto. Então, você pode até, de repente, colocar um conflito. Olha, tal autor pensa isso, tal autor pensa aquilo, né? O que já estudaram sobre o seu tema? Ele é tão novo que não tem nada. Se ele falar, mas ninguém estudou nada disso, então você vai ter que juntar temas. Alguém que falou disso e alguém que falou do outro. Alguma maneira de você relacionar. Tá? É importante explicitar a relação dos autores com a resolução dos objetivos. Então, você não pode ir colocando autor, se não tem sentido com os teus objetivos gerais. Se você falar que, se eu falei lá num objetivo geral, que era educação corporativa, meu tema de revisão bibliográfica tem que ser sobre isso, tá bom? Ele também é um momento de definição, precisa de termos ou conceitos. Então, é muito importante você utilizar os conceitos que estão teóricos. Não é criar conceitos, não é a sua parte agora, tá bom? Bom, como eu disse numa parte dessa apresentação,
Você tem na biblioteca da AMB consulta a publicações e sites. Então, olha que interessante. Eu falei do Cielo, né? Você tem outros que até pela internet você consegue, mas o Cielo é relevante porque ele tem artigos científicos. Então, você clica nele e depois ou você vai até pela internet, joga no Google Cielo, você consegue pelos temas. Para que ele pode servir? Ah, mas eu quero para procurar meu tema. Não somente isso. Ele serve de repente para você ver um artigo, como que a pessoa fez a parte de revisão bibliográfica dela, como que ela escreve o trecho, como ela começa, aquela coisa de marcadores, de acordo com, a partir de, na visão, comparando. Parece brincadeira, mas essas palavras fazem a relação e dão aquele sentido de coesão no texto, que é importante quando você está desenvolvendo a parte de revisão bibliográfica, tá? Nós ficamos por aqui. Eu gostaria de desejar então um bom trabalho para vocês. Observem os itens de forma bem clara. Não mandem o trabalho conforme os itens lá de orientação, porque eu preciso terminar logo. Leia, releia o trecho que você vai. Tente completar o máximo possível, principalmente da primeira parte, para o primeiro envio. Porque senão depois você começa, deixa para fazer depois. Esse deixa para fazer depois não vai ser possível. Então, desenvolva essa primeira parte que a gente está pedindo, primeira parte da orientação, com muito afinco e força, e eu tenho certeza que você fará um bom trabalho, tá bom? Bons estudos e boa pesquisa.